Olá a todos, como vão? Todo mundo bem? Bem, vamos continuar aqui com nossas aulas sobre amplificadores operacionais. Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre os circuitos mais comuns de amplificadores operacionais, os circuitos mais usuais, certo? Bom, amplificador operacional a gente falou um pouquinho na aula passada, é um circuito pré-montado, também hoje já é um circuito integrado, em que ele confere simplificação na hora de montagem de circuitos. No caso aqui é um amplificador inversor, e você tem aí o amplificador operacional, esse triângulozinho aí. Repara, foi omitido os dois pinos de alimentação, o mais V e o menos V, certo? Permanecendo basicamente três pinos, dois de entrada, não inversor e inversor, que é o menos e o mais, né? E a saída que é V0. Agora, nesse circuito você tem então o amplificador operacional com dois resistores. Em um dos resistores, o R1, de um lado esquerdo, lá você tem a entrada do seu sinal. O sinal que você queira amplificar, um sinal de rádio, um sinal de áudio, um sinal de um sensor, alguma coisa aqui. E o V0 é a sua saída, em que ele vai se tornar amplificado. A relação de ganho, esse A aí que está aí do lado, basicamente determina o quanto que o R1, ou o V0 vai ser maior do que o VI. E basicamente, repara, é menos R2 sobre R1. E esse R2 pode ser, vou dizer que eu quero um ganho de menos 10. Então eu posso ter 10K com 1K, já dá menos 10. Repara que tem um sinal de menos. Se eu por 100K e 10K, como R1, 100K R2, né, eu já tenho menos 10 também. 1 MΩ com 100K, eu já tenho menos 10. Repara, não depende muito dos valores dos R2 e R1, e sim da relação entre eles, a proporção do tamanho deles, quem é maior e assim por diante. Dá para colocar 10 ohms e 1 ohm também, se você quiser. Bem, esse circuito é muito interessante e repara, ele é inversor. Ou seja, se a sua entrada for positiva, a saída será negativa. Se eu colocar menos 1 volt na tensão VI e eu tenho uma relação de 10, vai sair 10 volts na saída. Menos 1 vezes menos 10 de ganho, relação de 10, ou seja, 10 volts na saída. É claro que uma onda senoidal, por exemplo, ela vai sair invertida, como se ela estivesse realmente sendo multiplicada por menos alguma coisa, certo? Se eu tenho um amplificador inversor, eu tenho um amplificador não inversor, onde eu inverto ali as posições do terra com a tensão de entrada, o VI. O VI agora entra no terminal não inversor, o mais ali, enquanto que o R1 e R2 permanecem praticamente na mesma relação, só que o lado esquerdo do R1 está ligado no terra agora. A relação de ganho é 1 mais R1, R2 sobre R1. Ou seja, eu tenho uma relação totalmente positiva aí. Ou seja, se eu tenho um sinal de entrada positivo, 1 volt, e eu tiver uma relação R1 e R2 de 10 mais 1 vai dar 11, eu vou ter uma saída de 11 volts. Se for negativa, a entrada vai permanecer negativa, a saída. Se for positiva, a entrada vai permanecer positiva, a saída, ok? Uma coisa interessante e importante, nessas duas configurações, inversor e não inversor, é que eu tenho a saída conectada com uma das entradas. Essa entrada é a inversora, com sinal de menos. Isso é chamado de realimentação negativa, o que confere a esses circuitos uma estabilidade, né? Então esse circuito também é utilizado na teoria de controle lá, e isso confere estabilidade ao circuito, né? A gente vai ver que os comparadores, essa realimentação é positiva. Bem, partindo, esse circuito é o seguidor de tensão. É um circuito relativamente muito simples, eu conecto ali a saída com um dos terminais de entrada sem nenhum resistor e ponho a entrada ali o VI na entrada não inversora. Esse circuito não faz nada além de repetir a tensão, um seguidor de tensão. Se eu tiver 5 volts de um lado, eu vou ter 5 volts na saída. Só isso. E aí você me pergunta, para que serve uma coisa que só repete o sinal, né? O seguidor de tensão ele é utilizado para você não alterar o sinal da onde você está captando. Vamos supor que você tivesse um divisor de tensão. Se você colocar mais uma impedância no divisor de tensão com resistores, a tensão de saída vai ser alterada, né?
Então, como as entradas do amplificador operacional são consideradas que elas não absorvem e nem jogam, nem nada, a entrada de corrente nelas é praticamente nula, idealmente é considerado nula, ou seja, se você ligar esse circuito em qualquer, esse VI em qualquer circuito, por mais sensível que ele seja, ele não vai alterar o sinal que você está mostrando. É como se você não corrompesse o sinal que você está mostrando. E é claro que do outro lado, na V0, você tem o mesmo sinal, porém com uma potência do amplificador operacional. Aí que essa potência é o que? 300 a 500 miliamperes. Você consegue ligar vários LEDs e assim por diante, certo? Um circuito extremamente simples, mas tem as suas aplicações. Esse aqui é o somador. Não sei se você já viu ou já utilizou mesa de som. Sabe mesa de som de... O pessoal tá colocando som lá, põe vários microfones, baixa aquele microfone que tá dando chiadeira, ou o cara canta mal, né? Eu, por exemplo, né? O cara que canta bem, você aumenta o volume dele e assim por diante. Essa mesa de som basicamente é baseado nesse circuito somador. Eu posso ter várias entradas V1, V2, V3, todas elas conectadas pelos resistores R1, R2, R3. Eu posso ter mais, R4, R5, R6 e assim por diante. O amplificador operacional está ali, o triângulo deitado, e eu tenho o RF. O RF, nesse caso, ele vai ser como se fosse o ganho total, o ganho de todo mundo. É como se na mesa de som você alterasse o ganho de todo mundo, aumentasse o volume de todos, né? Enquanto que R1, R2 você aumentar e diminuir o valor, o volume, né, de pessoas individuais. É claro, tem que pensar exatamente como é que você vai fazer esse arranjo, mas é bem tranquilo. Então você pode fazer uma mesinha de som aí de 3, 4, 5 entradas, ou até mais, né? Utilizando esse circuito, um circuito somador. Lembrando, eu estava falando sobre processamento analógico de sinal. Ou seja, você fazer soma de sinais, você utiliza isso aqui. Então você processa o sinal, você soma ele. Então já vimos o amplificador, inversor e não inversor. Eles praticamente podem multiplicar e dividir seu sinal. E esse aqui ele pode somar, certo? E o subtrator, ou a diferença, é justamente o cara que faz um sinal menos o outro, né? É um circuito deveras mais complicado, pelo menos matematicamente para provar essa equação já é um pouco mais difícil, né? Mas ele vai 4 resistores e você tem V1 e V2 de entrada, você consegue fazer basicamente um menos o outro. Tem esse monte de sinal no meio aí, mas você consegue, se você colocar resistores iguais e tudo mais, você consegue chegar a V1 menos V2. Desculpa, V2 menos V1, certo? Dá para equalizar aí. Na primeira equação lá em cima, né? Quando você tem a proporção R2 igual a R4 e R1 igual a R3, e você ainda pode fazer todos iguais, aí dá um igual ao outro. Outros circuitos também muito utilizados que dá para fazer com o amplificador operacional, esse aqui é o integralizador, certo? Se você pensar o que pode ser um integralizador, né? Então imagina a soma dos sinais ao longo do tempo, certo? Então você está integrando, está somando eles. Se o sinal for negativo, você vai diminuir e assim por diante. Basicamente é usar no lugar de R2 um capacitor, né? Aí você pode fazer essa relação e tudo, estudar, fazer. Isso aqui em controle é um show de bola. Dá para transformar em Z, em Laplace, o que você quiser esse negócio, né? E o diferenciador, né, o derivador, é quando você pega esse capacitor e joga ali na entrada, né? No integrador ele estava fazendo a realimentação negativa, aqui ele está no sinal de entrada. Ele dá uma derivada do sinal. Bom, por que eu posso usar esses circuitos, né? Tanto o integrador como o derivador. Imagina se eu tiver uma onda quadrada, literalmente quadrada, certo? Eu consigo fazer, por exemplo, uma onda triangular. Se eu pegar uma onda triangular, eu consigo fazer a derivada dela e fazer uma onda quadrada. Ou seja, quando ela estiver descendo, vai ser um sinal quadrado e assim por diante, né? Bem, logaritmo diferencial, eu consigo fazer isso utilizando diodo, transistores e entre outros, né? Dá para fazer umas jogadas bem interessantes aí. Ou seja, fazer uma variação logarítmica dos sinais. Bom, chegamos aqui aos circuitos não lineares. É quando
eu não faço a realimentação negativa nem a positiva, certo? E aí eu vou ter basicamente um comparador. Se você observar e lembrar que lá atrás eu falei que existia um ganho entre o sinal de VP e VN, depois a gente vai entrar em maior detalhe sobre isso também, existe um ganho, esse ganho é muito grande, ou seja, o ganho interno do amplificador operacional, quando ele não está dependendo de resistores, é um absurdo de grande. Isso significa que qualquer pequena diferença entre VP e VN vai me dar sinais totalmente o maior possível positivo e o menor possível negativo, certo? Então eu tenho basicamente sinais de rampa. Então o comparador é extremamente muito utilizado, né, em conversores AD e DA, tá? E basicamente você usa todo carro, né, que tem lá um LEDzinho lá que fica piscando ou acendendo quando o seu tanque está baixo, quando o seu tanque está com pouco combustível, isso aí é um comparador. Quando o nível de combustível estiver abaixo de um certo nível, acende uma luzinha. Quando você tem uma pressão, uma temperatura acima de um certo nível, acende uma luzinha de alerta. Então nós temos comparadores em diversos equipamentos eletrônicos ao nosso redor. Ou seja, uma luzinha que pisca, uma luzinha que acende, indicando alguma anomalia, alguma coisa, algum recado. Isso é um comparador. Bem, vamos ver alguns circuitos práticos, né? Esse aqui, por exemplo, é um circuito de continuidade, certo? Então, quando você coloca os dois terminais ali, o J5 e o J6 ali, e é claro, dá uma certa regulagem, tem todo um circuito aí, certo? Aquele IC1B bem no meio ali, ó. Repara que ele é um amplificador, um desses que a gente viu por aí. Bem, você acende um LED quando está contínuo, né? Ou seja, quando está passando um certo nível de corrente, ou tem um curto-circuito e assim por diante. É claro, não é a coisa mais simples para você fazer um testador de continuidade, né? Mas é um circuito desses aplicados, né? O estado lógico, se é alto ou baixo, você acender dois LEDs. Repara que é um CI dedicado, o LM358, ele tem dois amplificadores operacionais dentro dele, e aí você consegue fazer ou identificar, né, se um certo pino está em nível lógico alto, ou seja, 5 volts, ou um nível lógico baixo, 0 volts, né? Esse aqui é um medidor de temperatura, né? Você tem o LM335 ali, na verdade você tem 3 desses LM335 ali na entrada. Então, esse primeiro IC3A, ele está formando um carinha que nós acabamos de ver, um circuito somador, certo? E aí aquele R7 de 10K que está ali em cima, está fazendo a vez daquele RF, certo? Depois você tem um amplificador inversor com R8 e R9, a relação deles basicamente é 1. Por que eu estou usando isso? Lembra que a saída do somador é negativa, menos RF alguma coisa? Aí você multiplica por menos 1. 10K com 10K basicamente é uma multiplicação por menos 1. E aí depois você tem um circuito diferenciador, que é esse IC3C, esse último mais à direita, certo? Bom, e assim por diante você tem o seu circuito aí. É claro, o que está fazendo essa parte aqui embaixo, né? Repara, tem uma realimentação negativa, basicamente é um seguidor de tensão com esse resistor R15. Não sei se vai dar para ver tudo isso, né? Observar tudo isso, mas ele é o seu, basicamente, a sua referência. Então, ali na saída do pino 8 do IC3C, você pode ligar uma chave, um MOSFET de potência, algum circuito sinalizador, ó, a temperatura está alta, está baixa, conforme a sua referência, que basicamente vai ser o R15 seu, certo? Então é um circuito prático de medidor de comparação também de temperatura, certo? Eu queria mostrar para vocês aqui, para a gente basicamente finalizar essa aula, o BA5412. Ele é um amplificador estéreo, de som estéreo, né? Você faz basicamente circuitos amplificadores, ele já é uma barrazinha assim, você prega ele no dissipador de calor, né? Então ele está praticamente pronto, né? Mas eu queria mostrar para vocês, olha lá, ó, dois amplificadores operacionais dentro dele, com aquele, repara que tem um resistorzinho ali entre a saída e a entrada. O que significa? Um amplificador inversor, desses que a gente acabou de ver. Repara que o sinalzinho ali é o pino 5 e o pino 8, certo? Então,
bem facinho, bem tranquilozinho ali, que você tá... Desculpa, eu falei que é inversor, é não inversor esse circuito, né? Perdão. Maravilha. Esse aqui é o BA5412, então é um circuito integrado que você utiliza para som estéreo, né? Ele aqui é basicamente o mesmo diagrama e você tem os dois amplificadores operacionais. Ok, gente, então nessa aula, de forma bem rápida, nós vimos os circuitos mais comuns do amplificador operacional, certo? Amplificador inversor, não inversor, somador, subtrator, o integrador, o diferenciador e ainda alguns circuitos bem rápidos também que a gente passou, né? O comparador e assim por diante. Ainda há muitos circuitos que é possível fazer com um amplificador operacional. Alguns circuitos que a gente vai ver, eu vou resolver alguns exercícios depois em outro vídeo, não tem utilidade nenhuma, só para cair em concurso ou cair na prova dos professores que quer ferrar os alunos. Mas a gente resolve mesmo assim, dá para achar bons resultados, né? E a gente não vai conseguir ver, porque é bem avançado, mas me lembro que no mestrado tinha um circuito com 5 amplificadores operacionais que era um formador de impedância. Você podia fazer a impedância tanto negativa como positiva. Ou seja, você conseguiria fazer com o amplificador operacional e com esse circuito um resistor negativo. Que louco, né? Imagina o que seria isso. Bom, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Grande abraço, até mais.